lhe convidar a abrir mais uma vez a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, o texto que nós lemos nessa tarde. Eu quero reforçar pelo menos 3 versículos. Nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 28, 29 e 30. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Oi, som. Oi. Vamos fazer a leitura novamente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Bem, esse é um texto bastante conhecido, nós já fizemos a leitura dele. Aliás, de antemão eu quero desejar a todos um feliz ano novo. A quem eu não vi no final do ano passado, né? Você que já comeu mais do que o Kobut, né? Você que pagou pelo jantar, mas comeu como se estivesse no rodízio, né? Fez um amigo secreto, gastou R$300 no presente e ganhou um kit copo. Bênção de Deus, viu? Um feliz ano novo a vocês. Meus irmãos, esse texto é um texto importante, um texto importante não só porque é a ceia do Senhor, mas é porque é a base da nossa vida cristã. É o examinar-se a si mesmo. Porque sem esse exame, a gente não consegue discernir o que é o corpo de Cristo e para que é que ele serve e qual é a nossa missão aqui na terra, de acordo com a palavra de Deus. O examinar-se aqui não é só verificar se você tem ou não um pecado escondido, alguma coisa que você fez de errado e que precisa abandonar, ou alguma coisa que você precisa pedir perdão. Não é só isso. O examinar aqui, ele reúne um conjunto de características que a gente precisa fazer todas as vezes que a gente se coloca à disposição de participar de um momento como esse, que é a ceia do Senhor. Porque é nesse momento que nós temos que refletir qual é a nossa função, qual é a nossa natureza, por que nós estamos aqui, por que participamos todas as vezes desse momento, qual é a importância, a validade, qual é a coisa mais importante para a nossa vida. Isso é tudo que a gente tem que fazer quando a palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar. Esse exame é uma verificação, uma investigação pessoal que só cada um de nós podemos fazer, porque ninguém pode examinar o outro. Do ponto de vista espiritual, só nós conhecemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, sejam elas morais, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. E o homem não tem capacidade de fazer esse exame acerca do outro. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que o homem avalia pela aparência. E isso engana, e engana muito. Porém, Deus, ele conhece o nosso coração. Por isso que nós temos que fazer esse exame. Por quê? Esse exame, como diz o apóstolo Paulo, pressupõe um discernimento. E o que é esse discernimento? Discernir é você ter a capacidade de distinguir o que é uma coisa e outra. Dou um exemplo muito prático. Se você está com fome, você não vai comer uma pedra. Se alguém coloca na mesa uma pedra e um pão, você vai pegar o pão. Porque você tem a capacidade de discernir que a pedra não é algo próprio para o consumo. Não é algo que você vai comer e vai matar a sua fome. Você sabe que o pão é aquele alimento próprio para matar a fome que você tem. Isso é discernir. Saber o que é uma pedra, saber o que é um pão.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e o problema que ele estava enfrentando com a igreja de Corinto, é que os irmãos não discerniam o corpo de Cristo. Eles não conseguiam entender que aquela ceia não era uma festa pagã, não era um rodízio. Porque o apóstolo Paulo e os comentaristas vão dizer que ele estava enfrentando um grupo de pessoas que, pelas influências pagãs das festas e das cerimônias rituais que eles haviam aprendido naquela cidade, eles acreditavam que a festa de Cristo, do corpo de Cristo, a festa do ágape, do amor, era semelhante àquelas outras festividades, onde eles buscavam o saciar do alimento e às vezes comiam tanto que chegavam a vomitar e voltavam à mesa para comer mais, porque era assim que eles achavam que deveria ser comemorado. O apóstolo Paulo está tentando corrigir isso, dizendo que é necessário discernir e entender que essa festa não é uma festa qualquer. Discernir é saber qual é o propósito daquele evento, o propósito daquela festividade. Eu digo isso, e aí eu exemplifico, porque há poucos dias, uma das minhas irmãs comemorava mais um ano de vida, e antes de fazer a festividade, antes de fazer o evento, ela perguntando aonde é que ia fazer. Era um evento simples, era uma coisa só para a família, mas perguntando se ia fazer em casa ou se ia fazer em outro lugar. Eu disse: minha irmã, o aniversário é seu, a honra é nossa. Como assim? Quem faz o aniversário e convida alguém, cabe a quem foi convidado a honra de participar daquele evento. E quando a pessoa lhe chama, ela não lhe chama para você ser o crítico do evento, entendeu? Ela não lhe chama para você avaliar se o salgado estava crocante, se o bolo estava bem feito, se a ornamentação estava bonita. Não, ela lhe chamou para comemorar mais um ano de vida que ela teve a honra de receber da parte de Deus. Por isso que eu disse, o aniversário é seu. Se você me chamar para ir comemorar debaixo de um cajueiro, chupando caju, para mim ainda está valendo. Porque não é pelo evento, é pela pessoa, é pelo símbolo, é por aquilo que se está comemorando. E o que se está comemorando é mais importante do que todo evento, de toda cerimônia. E é isso que nós temos que entender com a palavra de Deus, se referindo à ceia do Senhor. Não é para encher a barriga que a gente vem aqui. Você enche a barriga depois. Você vai para algum lugar, vai para casa ou come em qualquer outro lugar, lá você vai encher a barriga. Esse evento, ele tem um propósito. E é esse propósito que a gente tem que discernir. É que a gente tem que identificar e dizer, é por isso que eu estou aqui. E aí a pergunta é, você sabe por que você está aqui? Você sabe o que foi que você veio fazer aqui? Você sabe por que você pegou há pouco tempo um pedacinho de pão, que é coisa muito pouca, para alguns é quase nada, e uma coisinha pouca também de um suco. Você sabe para que serve isso? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Porque se fosse um banquete, irmãos, todo mundo ia sair daqui falando, porque ninguém que chame alguém para dar um banquete vai dar um pedacinho de pão e um copinho de suco. Não se faz um negócio desse. Então não é pelo banquete, é por aquilo que ele representa. E como diz o apóstolo Paulo, isso é um memorial. Por que um memorial? Para nos lembrar. Lembrar de quê? Justamente do que Cristo fez por nós. Porque é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque fomos preservados da morte. Nós estamos aqui porque o Senhor tinha um projeto na nossa vida. E Ele nos poupou para nos trazer até esse momento. Para que agora, pegando desse pão, pegando desse vinho, nós possamos nos lembrar de que estamos aqui porque Deus tinha um projeto na nossa vida e Ele nos guardou até este momento. Você pode até achar que não, mas preste bastante atenção. Esse ano começou com algumas tragédias, terremotos e etc. E teve um evento que me chamou a atenção, que foi aqui no Brasil, um helicóptero que tinha caído, se não me engano, com 4 pessoas, e caiu dentro de uma represa.
Minha esposa, ela olhou, aí foi logo dizendo, pronto, morreu. Como é que vai escapar? 4 pessoas dentro do helicóptero caindo dentro de uma represa. Se não morreu na queda, vai morrer por afogamento. E já fazia alguns dias. Qualquer um poderia imaginar logo isso. Só que aí, para surpresa, se não me falha a memória, apenas um tripulante morreu e 3 sobreviveram. Uma coisa assim espetacular. Isso mostra o quê? Isso mostra a perseverança e a preservação de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Porque na ótica humana, ali não havia possibilidade de sobreviver ninguém. Mas Deus tinha um projeto e tem um projeto na vida daquelas 3 pessoas, a ponto de preservá-las, não só da queda, mas do afogamento. Agora cabe a cada um parar e observar, meu Deus do céu, eu poderia ter morrido desse acidente, e por que eu não morri? É isso, meus irmãos, é por isso que eu estou dizendo, nós estamos aqui porque Deus tem um projeto na nossa vida. Ou você acha que você não poderia ter morrido lá na farra? Na época que você bebia, nas festividades que você andava? Eu me lembro muito bem que eu tive amigos que infelizmente já faleceram por conta disso. Iam para as festas, bebiam, e na volta ou foram atropelados ou tiveram algum acidente. E infelizmente isso aconteceu com eles. E quando eu olho para essas coisas e vejo que não era melhor do que eles e não sou melhor do que eles, fui preservado e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, falando para você que o Senhor tem um projeto, e quando Ele tem um projeto, Ele persevera, Ele guarda, Ele livra. Isso, meus irmãos, é um motivo para eu fazer memória do que Cristo fez por nós. Lembrar que eu estou aqui porque é pela graça, não é por merecimento. Foi Ele que me amou. E essa é a natureza desse momento maravilhoso. Porque não havia nada que obrigasse a Jesus a entregar a sua vida por amor de pessoas como nós, pessoas como eu. Nada obrigava Jesus a descer de sua glória, como diz o apóstolo Paulo, abrir mão, fazer um esvaziamento de sua glória maravilhosa que ele tinha junto ao Pai, para se entregar como sacrifício vivo, santo, ao nosso favor. Nada. A Bíblia diz que ele fez isso como um gesto de amor. E nisto conhecemos que Deus nos amou, Ele entregando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisto conhecemos o amor. Em quê? Em palavras? Não. É no like? É na rede social? É porque colocaram um coraçãozinho na sua foto? Não. É com atitudes práticas. O amor exige obras concretas para manifestar de fato que é amor. Porque amor de palavras, irmãos, isso aí é poesia. Amor de fato é amor concreto, com atitudes, com prática, com coisas que demonstram aquilo que você diz sentir. Porque uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é aquilo que a gente faz. Como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 15, ele vai falar de um grupo de pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas que vivem como se Ele não existisse. E isso é um problema. Essa ceia, esse momento é um momento para nós examinarmos, não só a nós, mas aquilo que Cristo fez por nós. Porque o corpo e o sangue de Cristo está aqui representado como o sacrifício que Ele fez para nos salvar. E Ele não deu sua vida em vão. E eu espero que você não faça pouco caso do sacrifício de Cristo. E quando é que nós fazemos pouco caso? Quando, sabendo que Cristo deu a sua vida por nós, nós não respondemos a esse grande amor com que Ele tem nos amado, agindo de maneira correta, de maneira que agrade ao Senhor. Porque eu não sei se você sabe, mas isso faz parte do exame. Quando você se converte a Cristo, você não se converte para se agradar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5,
a partir do verso 11, ele vai dizer que nós, quando nos convertemos a Cristo, não nos convertemos para agradar a nós mesmos e nem fazer a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que deu a vida por nós. Então, eu quero que você pare nesse momento que você está iniciando mais um ano de vida, porque o Senhor foi bom para contigo e te abençoou, e tu está aqui hoje para ouvir essa palavra. E você já deve ter os seus projetos, seus planos, mas eu quero que você coloque como prioridade para a sua vida nesse ano e para o resto da sua vida até a eternidade, uma coisa muito importante: por que você está aqui? Qual é o propósito da sua vida? Por que eu estou falando de propósito? Porque veja só, irmãos, o propósito é o que nos mantém firmes no nosso caminho. O propósito é aquilo que nos mantém firmes no nosso caminho. Se o propósito ele não é algo valioso, a gente abandona a caminhada. Vou dar um exemplo. Você de repente começa um curso, vai fazer uma faculdade. Só que aquele curso não é um curso que você gosta. Você está fazendo para agradar o seu pai, sua mãe, algum familiar, ou por status, ou por alguma coisa desse tipo. E, como tudo na vida, existem dificuldades. E se aquilo não é algo que você realmente queira fazer, as dificuldades vão fazer com que você abra mão desse objetivo. Porque começa a vir os problemas, começam a vir as dificuldades, aí você começa a fracassar naquele objetivo, naquele propósito, e você acaba abandonando. Por quê? Porque aquilo não é o verdadeiro propósito. Aquilo ali foi algo que você pegou, quis agradar alguém, ou alguma pessoa, ou a sociedade, ou algo do tipo, mas não é algo que você realmente internalizou, colocou dentro do seu coração. Por isso eu digo que quando você não tem um objetivo, você não aguenta as intempéries e as dificuldades da vida. Existe um psicólogo chamado Viktor Frankl, de descendência judaica, e ele escreveu, e ele tem uma linha de pensamento distinta do Freud e do Jung, que é o que eles chamam de logoterapia. E uma das teses muito importantes do pensamento do Frankl é a questão do propósito de vida. Por quê? A tese do Viktor Frankl é que quem tem um propósito de vida resiste às dificuldades com mais força do que outras pessoas. E ele comprovou essa tese quando ele foi enviado para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele passou por alguns campos de concentração, e nesses campos de concentração ele teve a oportunidade de encontrar pessoas, judeus como ele, que estavam ali simplesmente por a sua etnia e que foram levados às câmaras de gás, outros morreram de fome ou de frio, e ele percebeu que algumas pessoas conseguiam, mesmo com toda dificuldade, com toda fraqueza, com toda adversidade, ainda conseguiam encontrar forças, e ele diz que não se sabe de onde. E na verdade se sabe do propósito que elas tinham. Esse propósito é que garantia que elas resistissem à fome, às humilhações, ao frio e tudo mais. O apóstolo Paulo, ele diz isso, quando ele diz que uma coisa eu faço, e é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o prêmio, para o alvo da soberana vocação. O meu objetivo é Cristo. E objetificando e colocando Ele como o objetivo e o propósito da minha vida, eu posso superar todas essas dificuldades. Mesmo sabendo que eu fracasso, mesmo sabendo que eu peco, mesmo sabendo que eu erro, mas como diz o apóstolo Paulo, é olhando para o alvo que eu me esqueço dessas coisas e prossigo. Eu não me deixo paralisar por aquilo que eu fiz de errado. E eu estou dizendo algo importante para a sua vida nesse 2024, que pode mudar a sua história. Eu sei que tem pessoas que não progridem, que não seguem adiante, porque ainda estão pensando e olhando para trás, olhando para coisas que ficaram para trás, que não conseguiram se perdoar,
que não conseguiram aceitar dentro de si o perdão de Deus e persistem e continuam se martirizando e sofrendo por coisas que estão no passado. Mas se você acredita no perdão de Deus, eu quero dizer que isso já foi jogado no mar do esquecimento. E as coisas velhas já passaram. Não é que vão passar, o Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas isso é para quem tem o objetivo firme, é para quem tem o propósito de seguir a Cristo. E esse é o seu propósito. Esse de fato é o seu propósito. Eu lhe pergunto por que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se não me falha a memória, ele vai dizer que aqueles que esperam de Cristo, de Deus, apenas nesta vida, são dos mais miseráveis. Dos mais miseráveis. Como assim? É como se a gente estivesse se contentando com as esmolas, as migalhas que caem da mesa, enquanto existe um banquete preparado para nós. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo não é que o Senhor não tem coisas maravilhosas para a nossa vida aqui. O que ele está dizendo é que o que ele tem para a eternidade é muito melhor. É muito maior. É algo que nós não podemos calcular e nem entender, porque nós ainda somos imperfeitos. E aí o apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios capítulo 15, que nós precisamos passar por uma transformação. Porque só depois dessa transformação é que nós vamos poder entender e usufruir daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meus irmãos, esse examinar que o apóstolo Paulo fala aqui é um examinar para discernir o que Cristo fez e o que nós estamos fazendo. Se aquilo que Ele fez por nós condiz com o que nós estamos fazendo para Ele, como pessoas. Eu sei que você tem planos, projetos para este ano, mas eu quero lhe dizer que uma coisa são as expectativas, outra coisa são os propósitos e os projetos de Deus para a sua vida. Uma coisa é a expectativa do nosso coração, outra coisa é a promessa de Deus. Qual a diferença, irmão Carlos? É gritante, porque a expectativa é aquilo que nós criamos dentro do nosso coração, mas que não tem garantia nenhuma de se cumprir. Não tem nenhuma. Então você pode criar no seu coração, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou começar um novo negócio, vou empreender, vou investir, vou ganhar bastante dinheiro, vou fazer isso e aquilo outro. Isso é expectativa. Qual é a garantia? Nenhuma. Você pode fazer tudo certo, mas o objetivo pode não ter sido alcançado. Por quê? Porque é uma expectativa. E a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma promessa. A diferença é que você acreditando ou não, aceitando ou não, tomando posse ou não, ela vai se cumprir. Porque o Senhor disse que passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. As promessas de Deus permanecem, irmãos. E eu estou lhe dizendo que os dias estão se acabando, estão se findando. E eu lhe pergunto, o que é que você tem feito da sua vida? Vai entrar mais um ano e você vai repetir os mesmos erros, os mesmos atrasos? Ou você vai tomar uma decisão radical para a sua vida? Ou você vai assumir uma posição diante de Deus e vai mudar de fato de vida? Porque você não engana a Deus mudando de roupa, mudando de casa, mudando de carro, de emprego. Você muda de vida, irmãos. E mudar de vida não precisa você mudar do local onde você está. É aí onde você está, onde Deus te plantou, que você tem que mudar. Mudar em atitudes, em pensamento, fazer uma transformação da mente e das atitudes, como diz a palavra de Deus. Porque é aí que você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. O discernir é discernir isso, discernir o corpo, discernir aquilo que Cristo fez por nós, sabendo
e entendendo que nós não somos capazes de reproduzir e nem de pagar aquilo que Ele fez por nós. Não somos. Por isso que o indignamente que ele fala aqui, não é que a gente em algum momento vai conseguir ganhar o status de digno. Hoje eu sou uma pessoa mais fiel, eu sou uma pessoa mais honesta, eu sou uma pessoa mais crente, eu oro mais, eu leio mais a palavra, agora eu sou digno. Não. A dignidade aqui está no discernimento. É quando você entende que o que nós estamos fazendo aqui é algo precioso da parte de Deus. É algo que Deus proporcionou para a nossa vida, para que nós pudéssemos de fato vivermos em novidade de vida. Ele nos deu uma nova oportunidade, uma nova história para nós começarmos, não um ano novo, mas uma vida nova. Uma vida agora diante de Deus, em obediência, em reverência ao Senhor, para que nós possamos um dia desfrutar daquilo que Ele tem prometido para cada um de nós. Coisas grandes que Ele não tem guardado para nós aqui, mas que só a eternidade pode nos proporcionar. Esse mundo é muito pequeno e o que Deus tem nos dado aqui é muito menor do que aquilo que Ele vai derramar sobre as nossas vidas. Eu quero dizer que este ano, meus irmãos, nós temos um tema, e o tema deste ano é crescimento. E talvez numa outra oportunidade, num Tadel talvez, eu trabalhe mais isso, mas a palavra de Deus ela fala de crescimento e multiplicação. São duas coisas distintas. Crescimento tem a ver com desenvolvimento, com se desenvolver. Multiplicar tem a ver com aumentar o número. Essa é a ideia. Quando a palavra de Deus fala de crescimento, ela fala de desenvolvimento. Seja físico, seja intelectual, seja psicológico, seja espiritual, crescer é se desenvolver. Lucas, por exemplo, vai dizer que Jesus crescia em graça e no conhecimento. Ele não está falando de Jesus crescendo em estatura, ele está falando de Jesus crescendo ou se desenvolvendo na graça e no conhecimento. Esse ano, nós colocamos como tema para este ano, crescimento. E eu quero que todos possam crescer. E quando eu falo de crescer, eu não estou falando de você ganhar mais dinheiro, não estou falando de você multiplicar suas posses, isso é multiplicação. Multiplicar o dinheiro, multiplicar as posses, multiplicar os bens, multiplicar os custos, isso é multiplicação. Eu estou falando de crescimento. E o crescimento quem dá é Deus, para aqueles que se esforçam. Porque como diz o apóstolo Paulo, um é o que planta, o outro é o que rega, mas nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, senão Deus que dá o crescimento. E eu quero que você cresça, que você se desenvolva, que você desenvolva a sua fé, que você desenvolva a sua espiritualidade, que você se desenvolva na palavra, que você se desenvolva nos seus dons. Aqueles que Deus já deu dons, que você se esforce em utilizar esses dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aqueles que ainda não receberam, que se esforcem e busquem a Deus para receber os dons da parte de Deus. Porque diz o apóstolo Paulo que nós devemos buscar os melhores dons, irmãos. Olha só como nós somos, como diz o Matuto, besta. Porque nós nos esforçamos em multiplicar as aquisições financeiras, bens materiais, e se esquecemos de que o que Deus tem é muito melhor. Em vez da gente gastar tanta energia em acumular coisas que a palavra de Deus diz que um dia vai se acabar, que vai se corromper ou que o ladrão vai carregar, nós deveríamos nos esforçar em adquirir os dons de Deus. Meus irmãos, nós temos que nos esforçar para garantir esses dons, porque ainda há muitos dons. Aqui já tem pessoas com o dom da palavra, o dom da administração, o dom da intercessão. Há pessoas aqui com o dom da ciência, da palavra de sabedoria, mas ainda há pessoas que precisam buscar o dom de falar em línguas, o dom de discernir essas línguas, o dom de cura, o dom de milagres, prodígios, maravilhas.
para que a gente nos torne uma igreja relevante, meus irmãos, para que a gente possa de fato fazer diferença. Os irmãos lá na cela Emanuel começaram um negócio que eu achei interessante e que serve de exemplo. Eles começaram toda quinta, se não me falha a memória, eles se reúnem lá no Coaçu, não, na Cruz das Almas. Para quê, irmão Carlos? Para jogar vôlei. E o que isso tem de mais? Isso tem muito. Por quê? Porque é uma comunidade, é um grupo, porque a cela Emanuel ali, meu amigo, é só o nome que é cela, mas é quase uma congregação, né? Ali o pastor Marcelo e a irmã a bispa Carla, né? Está lá, já está. Se eles colocam a placa, acabou-se. É quase uma congregação, um meio mundo de gente. E eles vão lá jogar vôlei. Jogar eles não jogam não, mas eles dizem que jogam, né? O que vale é a intenção, como diz o outro. E é importante por quê? Porque esses lugares têm que ser ocupados por famílias. Tem que ser ocupado principalmente por pessoas que têm valores, princípios. Porque se a gente não vai lá e ocupa esses lugares, o que é que vai vir? A criminalidade. E depois começa a tomar de conta daquilo ali, das regiões, as adjacências e tudo, e aí a gente vai perdendo espaço. Irmãos, nós fomos colocados nessa terra com um propósito, para fazermos a diferença, para sermos sal e luz, para dar sabor e brilhar, não para que a gente seja glorificado, mas para que Deus seja glorificado. Então, ocupar esses lugares é uma missão da igreja. O que eu estou dizendo é isso: ocupe o lugar lá do seu bairro, faça a diferença, para que as pessoas possam notar. Não é notar a aliança com Deus, é notar que existe ali famílias, existe ali pessoas que se reúnem para glorificar a Deus, para brincarem, para se divertirem, mas tudo com ordem e decência. Sem bagunça, sem bebedeira, sem droga, sem violência, sem depredar o bem público. É isso, irmãos, fazermos a diferença aonde nós estamos, aonde nós fomos plantados. E aonde nós fomos plantados, nós devemos dar frutos para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, para a gente já encerrar. Essa palavra de início do ano é uma palavra apenas de advertência, para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente cometeu no ano passado, e que a gente possa, a partir de agora, a partir de um exame do que Deus faz por nós, do que Ele fez por nós na cruz do Calvário e do que nós estamos fazendo, nós possamos tomar uma atitude. E como falei, esse ano será um ano de crescimento. E crescimento é desenvolver. Que a sua fé se desenvolva. Que a sua fé, ela não esteja apenas nas bênçãos de Deus, mas no Deus das bênçãos. Que você confie mais no Senhor. Que você acredite mais na graça e no perdão de Deus para a sua vida. Que você se desenvolva mais na palavra. Esse ano não é um ano para abandonar, não é um ano para desistir, não é um ano para jogar a toalha, não é um ano para olhar para trás, retroceder. Este ano é um ano de crescimento. Então, se você tem vivido uma espiritualidade baixa, se você tem se sentido fraco, porque isso são sintomas que o apóstolo Paulo diz que é percebido nas pessoas que não discernem o corpo de Cristo. Ele vai dizer que por não discernir, existe alguns doentes, outros fracos e outros que dormem. Meus irmãos, como é que pode? Isso tudo dentro da igreja. Gente que está com a fé fragilizada, gente que está vindo, às vezes, à força, gente que não tem mais prazer em estar no ajuntamento. Meus irmãos, isso não é natural. Isso não é natural. Isso mostra o que? A fragilidade da nossa fé. Ah, mas aí às vezes eu venho só porque eu não quero que os irmãos pensem. Está errado. Está errado. O que eu digo é, se esforce, busque crescer na graça e no conhecimento. Busque a se aproximar mais de Deus, meus irmãos, a fortalecer a fé.
O que eu estou dizendo é que o caminho não é abandonar a fé, o caminho não é se afastar. Se você não está se sentindo bem, é porque deve estar faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? O alimento espiritual. Quando você começar a se alimentar mais, aí, meu irmão, aí vai vir o crescimento, aí vai vir o desenvolvimento da parte de Deus, aí vai vir o fortalecimento da sua fé, aí pode vir as tribulações, podem vir as lutas, mas você permanece, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero que você pare e aproveite esse momento. Enquanto os irmãos vão louvar, eu peço que você faça esse exame do que você fez até agora. Mas eu não quero que você fique triste pelo que você fez até agora. Eu quero que você reflita nele. Será que você tem feito algo que de fato agrada a Deus? Ou você tem sido desobediente, ingrato, por tudo que Deus tem feito na tua vida? Porque, como diz o hino, conta as bênçãos todas de uma vez e verás o quanto Deus já fez. Às vezes a gente se preocupa com a luta de agora e se esquece de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Outro dia, olha só, outro dia eu vi uma coisa interessante. Uma mosca, geralmente ela tem duração de vida de 2 semanas, é uma média. Então uma mosca ela vive mais ou menos 2 semanas. Isso quer dizer o quê? Meu tio trabalhava numa granja e eu me lembro muito bem que quando chegava a hora do almoço era uma perturbação, porque a mesa ficava cheia de mosca. Era um negócio chato. E aí você tinha que estar matando aquilo, colocando veneno, fazendo todo aquele negócio, e aquilo incomodava. Mas veja só, uma mosca, ela só tem duração de, no máximo, 2 semanas ou 3, não mais do que isso. Mas enquanto ela está viva, ela incomoda, e incomoda muito. Mas se você parar para pensar, um ano tem 365 dias. Uma mosca, ela vive só 2 semanas. Isso quer dizer que em 15 dias ela vai deixar de existir, correto? E aí você vai ter o quê? Pelo menos 350 dias sem aquela mosca. Eu não sei se você está entendendo, mas essa luta, essa tribulação que você está passando agora, como diz o apóstolo Paulo, é leve e momentânea. O choro pode durar uma noite. Ele tem tempo determinado e o tempo dele é curto. Mas enquanto ele existe, incomoda. Mas depois que ele passa, a gente esquece. A gente esquece. O que eu estou lhe dizendo é: suporte as lutas que você tem enfrentado e não se esqueça, elas são leves e momentâneas. Mas o que Deus tem preparado para você é glorioso e eterno. Ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão
a Deus. Possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Queridos, tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Se tem alguém, vem aqui à frente, que nós vamos orar por você. Tem alguém que quer reconciliar-se com Deus? Vem aqui, nós também vamos orar por você. Amém? Glória a Deus. Nós não vamos tardar, mas eu queria fazer uma oração específica. Tem uma vida ali para Jesus, amém? Se reconciliando. Tem mais alguém que quer se reconciliar, quer voltar aos caminhos do Senhor? Amém? Eu gosto de usar as palavras do pastor João. Ele diz que tem gente que se revolta quando diz assim, ó, o cara diz que eu estou desviado. O pastor João deixa claro, ele diz que realmente sair da presença de Deus é desviar o caminho, né? É desviar o caminho. Então você pode usar essa palavra desviado da maneira que você quiser, mas desviar o caminho. Tem mais alguém? Ou tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Glória a Deus. Nós vamos orar pelo Pedro, mas eu quero convidar, não sei se vai caber, né? Eu sei que todo ano, todo começo de ano, a gente faz um novo propósito, né? Faz um novo propósito. Eu fiz um propósito já no dia 31, eu já vinha orando e eu fiz um propósito. Eu fiz alguns propósitos diante de Deus para esse ano, para minha vida pessoal, e para minha vida ministerial, né? Eu me coloquei diante de Deus e eu quero estar orando aqui por aquelas pessoas que muitas vezes fazem um propósito, né? E não consegue. Vai passando o tempo, e aí você vai relaxando e vai esfriando, e de repente você não consegue, né? Isso é como o pastor Carlos pregou hoje. Então, se tem alguém aí que fez um propósito com Deus e tem essa dificuldade, vamos dar exemplo aqui. Geralmente no começo do ano, esse ano eu vou ler a Bíblia, né? Aí o cara começa com toda força e tudo mais, e aí do meio para o fim ele já fraqueja. Esse ano eu vou orar para não ser batizado no Espírito Santo, ou para me receber o dom de interpretação de línguas, algo nesse sentido. E se você fez um propósito, esse ano eu quero mais de Deus, eu quero ver minha família ganha para Jesus, algo nesse sentido. Esse ano eu quero estar liderando uma célula, eu quero multiplicar na célula que eu estou, e eu quero multiplicar. Então é um propósito que eu tenho no coração. Se tem alguma pessoa aí, vem aqui à frente que eu quero fazer essa oração pela sua vida e por você, em nome de Jesus. Pode vir, meu querido, pode vir. Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir aqui 2 homens que tirassem esses vidros daqui com o maior cuidado, se vocês quebrarem um vidro desse, a pastora de vocês vai fazer uma oração contrária, né? Aí tira esses vidros aqui, bota aqui em cima e tira isso dali também e puxa essa mesa para cá, para caber o pessoal. E nós vamos estar orando e nós vamos já encerrar. E antes de eu orar, eu vou dizer uma coisa para você. Depois do culto, nós vamos ter uma pequena reunião, vai ser rápida. Na terça-feira nós temos uma reunião com a liderança para a gente tratar da agenda do ano. Amém? Na terça-feira depois do Tadel. E hoje nós temos uma reunião com o pessoal da torre de oração, que é o sábado o ano todo. É um sábado sim e outro não. Amém? A torre. Para quem não sabe, a torre de oração, só para você, porque pode ter alguém aí que querendo participar de algo na igreja. E se tem uma coisa que você pode participar sem nenhum problema, é da oração. A torre começa às 6 da manhã e termina às 6 da manhã no outro dia. Mas pastor, eu vou orar de 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia, não. Entra uma equipe de 6 da manhã às 7, e outra de 7 às 8, e outra de 8 às 9, e assim sucessivamente durante o dia. E você pode participar de qualquer uma dessas equipes, de
qualquer uma dessas pessoas que estão naquele horário, o horário de 1 hora que você vai orar. Mas, pastor, se eu quiser orar 1, 2, 3 horas, se eu quiser orar de manhã e quiser vir na madrugada, pode também, amém? E se você quiser participar dessa reunião, se você quiser participar da torre de oração, você está convidado a ficar aqui, amém? Para estar orando conosco esse ano todo, amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos orar aqui por esses irmãos. Glória a Jesus, amém? Glória a Deus. Põe um fundozinho aí bacana. Eu queria pedir aí os obreiros, né? Pastores, obreiros, né? Que pudessem vir aqui para estar orando, tocando nesses irmãos. Os obreiros que estão aqui, não tem problema não, pode ficar aqui, amém? Não tem problema não. É sinal que você tem propósito e os outros não têm. Não, estou brincando. Não é isso não, querido. Você pode ficar aqui, amém? E os irmãos aí, os obreiros podem vir até aqui à frente, os líderes, para estar tocando nesses irmãos, orando por esses irmãos comigo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, e eu creio, né? E se você também está aí atrás, e você também tem um propósito, está com vergonha de vir aqui à frente, eu tenho um propósito para esse ano, porque eu não acredito que ninguém não tenha um propósito, né? Eu acredito que todo mundo tem um propósito, amém? Para o ano, independente de qualquer coisa.